Saulo? Então tá bom. Irmãos, eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé e quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O tema dessa pequena mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é as 99. As 99. O início do capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Aqui na minha Bíblia, pelo menos, tem um tema, né? Que é a parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 7. Todos acharam aí? Amém? Quem não achou, pode acompanhar aí pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E, quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai santo e bendito, nós nessa noite, Pai, de domingo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor. Senhor, tu nos conheces, ó Deus, tu sabes que não temos nada para te oferecer, Pai, a não ser o nosso louvor, Pai. E queremos nessa noite, através dessa oração, desse momento solene, ó Deus, confessar a Ti os nossos erros e os nossos pecados e pedir a Ti, Pai, que venha falar conosco. Abra, Senhor, o meu coração, abra o coração dos meus irmãos, abra o coração de cada ouvinte, Pai, dessa mensagem, e que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a Tua palavra, usa-nos humildemente como um canal em Tuas mãos, Pai. Fala comigo, fala com os meus irmãos aqui, Senhor. Toca as nossas vidas através dessa palavra nessa noite, Senhor. Ministra os nossos corações, Pai. Fortalece a nossa fé. Enche-nos, ó Pai, com o Teu amor. Enfim, Senhor, nós entregamos esses momentos em Tuas mãos, Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. E pedimos a Tua unção acima de tudo, ó Deus. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, se nós lermos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, é comum nós vermos uma situação igual nós vimos aqui no versículo 1. É comum nós vermos o Senhor Jesus sempre rodeado de pessoas, tirando algumas pequenas exceções, algumas raras exceções, em que Jesus ele sai para o monte, leva apenas ali os seus discípulos, ou que às vezes ele sozinho, ele se isola para poder orar ao Pai. Normalmente no dia a dia de Jesus, nós sempre vemos Jesus sempre rodeado por muitas pessoas.
E como nós lemos aqui, né, nos versículos iniciais dessa parábola, desse capítulo 15, em muitos casos, Jesus era mal compreendido. Em muitos casos, Jesus era acusado de ser um companheiro de publicanos, de cobradores de impostos e de pecadores. Os fariseus, eles não entendiam, e como está escrito aqui, eles criticavam. Como pode esse Jesus ser amigo de cobradores de impostos, daqueles que exploram a nossa nação, que nos oprimem? Como pode ele estar com eles, com esses pecadores, e até se assentar à mesa com eles, e até compartilhar, às vezes, refeições com esses homens? Os fariseus não entendiam, irmãos. E o homem comum, ainda hoje, não pode entender. E eu explico. A Bíblia diz que o cristão, que nós que somos cristãos, nós vivemos entre dois mundos. O cristão é alguém que não vive apenas somente mais para o mundo material, para o mundo das coisas físicas. O cristão é alguém que sabe que ele vive no mundo material a caminho do mundo espiritual, no qual ele vai viver para sempre. Então o cristão é alguém que vive entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E eu creio, irmãos, sinceramente, que o mundo em que nós vivemos aqui, a Terra, né, o nosso planeta, é de certa forma uma sombra imperfeita do mundo lá de cima. Eu digo imperfeita porque o pecado tornou esse mundo aqui imperfeito. O pecado degradou muita coisa aqui em nosso mundo material. Mas eu ainda creio que o mundo em que nós vivemos, o mundo material, é uma sombra imperfeita do mundo que encontraremos lá em cima e que já passamos a viver pela fé nele e pelo nosso compartilhar de Cristo no mundo espiritual. E eu digo isso porque quando a gente olha para esse mundo, quando a gente olha para um belo pôr do sol ou um belo nascer do sol, quando a gente sai lá fora à noite e olha para as estrelas, quando a gente olha para a beleza de uma flor, quando a gente olha para um filho nosso, quando a gente olha para tanta coisa bela que Deus criou, a gente vê as marcas do artista. E um artista não foge à sua própria personalidade, não é verdade? Se nós pegarmos um artista, muitas vezes quando ele quer fazer algo diferente, ele tenta às vezes fazer algo diferente, mas você vê que mesmo naquele diferente, ele tem um estilo. E nós vemos aqui nesse mundo que diz a Bíblia que jaz no maligno, nesse mundo material imperfeito, degradado pelo pecado, nós podemos ver as marcas do artista. Nós podemos ver as marcas de Deus. E no mundo material, a gente vê uma escala interessante de seres vivos. Se a gente chegar num campo, nós vamos ver lá a minhoca que percorre a terra e que ajuda a amolecer a terra para que o agricultor possa plantar ali, às vezes naquela terra. E acima da minhoca existem alguns insetos, existe a borboleta, e acima da borboleta existem os pássaros, e acima dos pássaros existem os animais maiores, as feras, e acima de tudo isso existe o homem. E quando eu olho para o mundo espiritual, eu também vejo um mundo onde há anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, domínios. Eu também vejo uma escala. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que quando a gente pensa amparados apenas pelo ponto de vista da razão e da lógica, e a gente olha para esse Jesus que nós conhecemos, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente começa a pensar, né, como diz lá no primeiro versículo de João, que no princípio era o verbo, era aquele que era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
e ele estava no princípio, e tudo que foi feito por meio dele. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a pensar o seguinte: ora, esse Jesus do qual o texto fala aqui é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, e ele estava no princípio de todas as coisas, antes que houvesse mundo, antes que o mundo material que nós conhecemos existisse, antes que o mundo espiritual, que os anjos, serafins, querubins, que tudo isso existisse, ele era e ele é. E quando ainda nem o mundo material existia, mas existia um mundo espiritual e todas essas escalas que eu aqui citei, esse Jesus, esse Deus, ele era adorado, e os seres espirituais o adoravam. E aí, quando a gente olha pelo ponto de vista da lógica, da simples razão, a gente fica pensando: ora, como esse Deus, como alguém que criou todas as coisas, como alguém que é o princípio de tudo, que existia antes de tudo e pelo qual tudo foi criado, como esse alguém se sujeitou, ou como esse alguém se determinou a vir a esse mundo caído, esse mundo que ele criou, e entrar no ventre daquela jovem chamada Maria. E esse Deus, que até então era somente o Deus Todo-Poderoso, agora ele é Deus e ele também é homem. Ele é Deus, ele continua sendo Deus, mas ele aqui agora é filho do homem. E ele sai daquele reino maravilhoso, exaltado, e ele vem até a terra, onde os homens adoram a si próprios, onde os homens estão contaminados pelo pecado, onde tudo é distorcido pelo pecado. Então, quando a gente olha isso amparado pela lógica, pela razão, a gente não entende. O homem natural nunca vai entender isso. O homem espiritual entende, mas o homem natural não vai entender se você falar para ele que esse Deus soberano que estava lá no princípio, ele veio aqui na terra e ele habitou entre nós, e ele viveu entre nós, e ele andou nas ruas empoeiradas lá da Palestina, da Galileia. O homem natural não entende isso e nem consegue entender. E talvez por isso, desde o início do cristianismo, muitas correntes filosóficas surgiram. Logo no início, no primeiro e no segundo século do cristianismo, surge o gnosticismo, uma corrente através da qual se pretendia que pelo conhecimento, que se podia chegar ao conhecimento para libertar o homem. Então, eu não tenho tempo aqui para expressar, para falar sobre essas correntes, mas o gnosticismo imaginava o seguinte, que, ora, um Deus perfeito, ele não pode ter contato com a matéria imperfeita. Então, alguma emanação desse Deus imperfeito, desse Deus perfeito, gera um Deus imperfeito, chamado demiurgo. E o demiurgo, então, deve ter feito esse mundo, deve ter feito a matéria, o corpo humano. Mas o espírito que o Deus soberano fez está lá no corpo humano. Então, pelo conhecimento, o conhecimento é aquela centelha que vai liberar o espírito desse corpo físico. Ou seja, resumindo, o Deus Santo não pode ter contato com a matéria, não tem nada a ver. Então era mais ou menos assim. Mais à frente nós vamos ver a presença do deísmo, lá na época do iluminismo, na Europa, na França, começam a surgir os pensadores que pensam o seguinte: não, realmente, se a gente olhar pela lógica, pela ciência, um Deus existe. Não é possível olhar para toda essa natureza, para toda essa organização desse mundo e crer que um Deus não existe. Não, então Deus deve existir. Mas os deístas isolam esse Deus do Deus da Bíblia, isolam do plano de redenção, de tudo mais que nós acreditamos. E nós acreditamos porque não somos deístas e nem ateístas, A palavra a significa não, theo significa Deus, ateu é aquele que não acredita em Deus. Nós somos teístas. Por quê?
Isso diz respeito a um sistema de crenças, e nós temos um sistema de crenças que nós acreditamos em Deus. Mas quando a gente olha para aquele que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que não foi tocado pelo amor de Deus, fica difícil de entender. Fica difícil de entender o Deus homem, o Deus que saiu do seu lugar supremo, do seu reino magnânimo, e que andava entre os homens, e que estava entre publicanos e pecadores. Fica difícil de entender isso, e até hoje, o homem natural, ele não entende. Mas essa parábola aqui, ela começa a nos dar a explicação do porquê disso. Essa parábola aqui, nessa parábola, Jesus, ele resume algo que nós vamos ler lá em Lucas, no mesmo livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Numa outra parte da palavra de Deus, Marcos 2,17, Jesus vai falar o seguinte: eu vim para os pecadores. Sabe por quê? Porque os sãos, eles não precisam de médico. Então eu vim para os perdidos. Eu vim para aqueles que necessitam. Eu vim para buscar, para resgatar, para salvar os perdidos. Os fariseus não entendiam, mas aqui ele confronta os fariseus com algo que eles conheciam muito bem da vida real, e ele começa a dar um exemplo para os fariseus aqui, e o exemplo que ele dá, ele fala assim sobre um homem, e ele fala assim: se um homem tiver 100 ovelhas, ele fala para um proprietário de 100 ovelhas, observe que ele usa o termo, se um homem tiver 100 ovelhas, ou seja, não foi um homem contratado para tomar conta daquelas 100 ovelhas, ele não foi um terceirizado que foi chamado para durante algum tempo tomar conta das 100 ovelhas, ele fala não, um homem tiver, o homem é proprietário de 100 ovelhas, e aí ele fala o seguinte: olha, se esse homem, proprietário de 100 ovelhas, ele vai e ele dá uma olhada pelo seu rebanho, ele sai procurando, olhando o seu rebanho, e ele dá falta de uma ovelha, e ele faz a contagem, e ele fala: não é possível, aquela ovelha está faltando, vou contar de novo, deixa eu ver onde é que ela está, ela não está aqui, ela não está ali, e ele conta, e ele chega numa conta de 99 ovelhas, e Jesus confronta aqueles fariseus com essa explicação, e ele fala o seguinte: o que você acha que esse homem vai fazer? Esse homem que tem 100 animais, que tem 100 ovelhas, a hora que ele vê que faltou uma ovelha, o que ele vai fazer? E aí ele começa a dizer: ele não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é o seguinte: esse homem, ele não é dono de 99, ele é dono de 100. Qualquer um de nós poderia pensar o seguinte: olha, mas não tem muito sentido isso, se ele já tem 99, para que ele vai se sujeitar aos perigos de buscar a 100ª ovelha? Não está bom 99, é 1% só que ele perdeu. Mas Jesus fala que não. Jesus fala categoricamente que esse homem era dono de 100, e ele não vai se contentar com 99, porque a ele pertencem 100 ovelhas. 100 ovelhas. Irmãos, eu creio que esse texto aqui ele pode ser enquadrado para toda a humanidade, mas no meu modo de entender, e eu penso que eu não estou errado, eu creio que Jesus está se referindo aqui àqueles mesmos que ele se refere na sua oração sacerdotal, lá em João 17, quando ele fala o seguinte: ora, estes são aqueles que o Pai me deu, e de todos aqueles que o Pai me deu, nenhum irá se perder, nenhum se perdeu. E aí ele se refere lá aos seus discípulos, ele fala apenas o filho da perdição, que era Judas.
E eu sei que ali ele está se referindo aos discípulos, mas quando a gente olha a Bíblia toda como um contexto, a gente sabe o seguinte: que há uma quantidade de ovelhas, que há uma quantidade de pessoas que hão de ser salvas, e elas pertencem a Cristo desde antes da fundação do mundo. Ainda que não entendamos isso completamente, essas pessoas pertencem a Cristo, e a função de missões e a função do evangelismo é encontrar essas pessoas, é reunir a ovelha perdida ao aprisco, ao pasto, é devolvê-la ao proprietário. Eu creio que por isso ele usa esse exemplo aqui. Ele está se referindo aos eleitos de Deus, ele está se referindo àqueles que hão de ser salvos, hão de ser alcançados por missões, pela pregação do Evangelho. E aí a outra coisa que a gente olha aqui nesse texto é quando ele fala assim: ele não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. Irmãos, olha o apreço pela 100ª ovelha. Sabe, esse homem, esse pastor que diz aqui da parábola, ele não está satisfeito em ter as 99 lá seguras no pasto, ele está feliz, mas ele não está tranquilo, porque tem uma que não foi alcançada, porque tem uma que se extraviou, tem uma que foi perdida. E ele irá se inquietar, e ele irá ter o seu coração aflito, até que ele encontre essa uma, porque essa uma é dele, faz parte das 100, não são 99, são 100. Uma ovelha perdida, irmãos, é um problema, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a ovelha, ela é um bichinho que não tem defesa natural, né? Então fica muito fácil de um lobo ou qualquer outro animal atacar e destruir uma ovelha. Uma ovelha por si só, ela não tem defesa natural. Uma ovelha por si só também, ela tem dificuldade para encontrar alimento, a não ser que ela esteja perdida num pasto, né? Mas eu acho que não é esse o contexto aqui. Presume-se essa ovelha perdida num lugar terrível, de rochas, de pedras. Mas se ela estiver perdida num lugar desse terrível, ela não tem capacidade, como às vezes um pássaro que tem uma certa facilidade para achar o próprio alimento, e outros animais. Não, a ovelha não. Muito provavelmente, rapidamente, ela vai morrer de fome ou de sede. E o pior, se você solta às vezes um cão ou um cavalo, e ele está perdido, ele volta às vezes para casa. Mas uma ovelha não. Uma ovelha não tem essa capacidade de direção. Então nós estamos diante de um animalzinho que não tem grandes defesas, não tem defesas para poder enfrentar os animais, que não sabe se alimentar sozinho, e que também não sabe voltar para casa. E o pastor sabe de tudo isso. O pastor, ele olha aquela 100ª ovelha, aquela que se extraviou, e ele fala: não, eu preciso buscá-la. E talvez alguém chegue para esse pastor e fale o seguinte: mas espera aí, não é loucura, você já está com 99 aqui, você vai sair. Olha, aqueles montes são perigosos, há vales perigosos, há rochas pontiagudas, há perigos, há feras lá. Por que não ficar aqui com as 99 e ir atrás dessa uma? E aqui a gente percebe o apreço, o amor do pastor pela ovelha perdida. Ele deixa, o texto fala o seguinte, que ele deixa as 99 no pasto. Ele ama aquelas 99, elas também fazem parte do rebanho. Ele deixa no pasto, ele deixa elas num lugar, numa campina, num lugar aberto, num lugar protegido, num lugar que há alimento, que há água. Mas ele deixa as 99 e ele sai atrás daquela ovelha que se perdeu. Irmãos, aqui nesse texto nós temos algumas lições importantes aqui. E eu acho que essas lições têm tudo a ver com missões, com
o título do nosso, ou o tema do nosso culto de hoje à noite. A primeira lição que eu aprendo aqui é o seguinte: ir atrás da ovelha perdida é mais difícil e mais complicado do que ficar com as 99, não é verdade? Seria mais cômodo para aquele pastor esquecer aquela ovelha, dar ela como perdida, ficar com as 99, mas o amor daquele pastor, o apreço daquele pastor por aquela ovelha, a preocupação daquele pastor com aquela ovelha, não deixa ele ficar satisfeito, tranquilo com as 99. Irmãos, eu confesso que antigamente, quando eu pensava em missões, há muitos anos atrás, às vezes, João, às vezes, Marina, eu não iria entender vocês saírem do Brasil, né? E às vezes a gente pensa assim, mas tem tanta ovelha perdida aqui no Brasil, e ir lá para o Iraque. Mas hoje eu entendo o seguinte, que onde houver uma ovelha perdida, seja no Iraque, seja no Líbano, seja na África, seja no Nepal, pastor, seja na Indonésia, ali o pastor irá procurar, irá achá-la. Ele vai procurar, ele vai se esforçar, ele vai atrás dela, ele vai achar, não interessa em que lugar do mundo. E é muito mais fácil nós termos aquele pensamento de ficar com as 99. É muito mais fácil ficar aqui no Brasil, é muito mais fácil ficar na igreja local do que ir atrás da ovelha perdida. Mas missões não é ficar com as 99. Cabe a nós sim alimentar as 99, cabe a nós sim cuidar das 99, proteger, ensinar as 99, porém tem uma que faz parte de nós e ela está perdida. E o pastor não sossegará, e o pastor não parará, enquanto não encontrá-la. Enquanto não encontrá-la. Ir atrás da perdida é difícil, é complicado, envolve muitas vezes perigos, envolve muita canseira, envolve muito, mas o pastor sabe que ele não tem 99, o pastor sabe que ele tem 100, e ele precisa trazer a ovelha perdida para perto de si. Irmãos, eu aprendo aqui que muitas vezes, muitas igrejas não agem assim, infelizmente. Muitas igrejas estão satisfeitas de ficarem com as 99, ora nós já temos 99 aqui, ora nós já temos muito problema para poder resolver, nós já temos muitas para poder alimentar, muitas para poder conduzir, muitas para poder proteger, mas as 99 não é o total, falta um irmão entre nós, e o pastor vai atrás, mas muitas igrejas não entendem isso, e o lamentável é que muitas vezes, irmãos, nós também somos culpados individualmente desse pecado, de nos contentar com as 99 e não olhar para a ovelha perdida. Eu me lembro de uma história, essa história é real, que aconteceu há muitos anos atrás, de um cargueiro, um navio cargueiro que estava atravessando um determinado braço do mar, e tinha um navio de imigrantes, e esse navio tinha sido avariado, e esse navio, ele estava, se ninguém socorresse ele iria afundar com todos aqueles imigrantes. E aquele comandante daquele navio cargueiro, ao ver aquele navio de imigrantes, ele não pensou duas vezes, ele parou o navio cargueiro, ele parou tudo aquilo que ele tinha que transportar. Aquele navio estava cheio de mercadorias, ele estava a serviço do seu patrão, mas ele para poder socorrer, porque se ele não fizesse aquilo, várias vidas iriam afundar junto com aquele navio avariado.
Mas olha só, quando aquele comandante daquele navio cargueiro vai socorrer aquele outro navio que estava prestes a naufragar, ele percebe o seguinte, que ele não pode colocar aquele tanto de gente dentro do seu navio, e só tinha uma solução para que ele possa colocar aquele tanto de gente dentro do seu navio: ele tinha que jogar a carga fora. Ele tinha que pegar toda aquela mercadoria que ele estava comissionado, que ele estava encarregado de transportar até determinado porto, e ele tinha que lançar aquelas cargas ao mar para poder salvar aquelas pessoas. E graças a Deus, irmãos, esse comandante, ele não pensa duas vezes, ele pega toda aquela carga e ele lança ao mar, e ele salva aqueles imigrantes que iriam afundar com aquele navio. E essa lição me ensina e te ensina o seguinte: que muitas vezes nós estamos muito sobrecarregados para pensar na ovelha perdida. Muitas vezes nós temos 99 assuntos para pensar. Muitas vezes nós estamos muito ocupados com a igreja local, com as 99 da igreja local, e não pensamos naquela que está perdida. Muitas vezes essa ovelha perdida, irmãos, ela está tão perto de nós. Muitas vezes essa ovelha perdida, às vezes é um parente seu, é um amigo seu, é um vizinho seu, é alguém que trabalha com você, mas a gente está ocupado demais com as 99, e a gente acha que está tudo bem, porque afinal de contas, a gente já leva alimento para as 99, a gente já ensina as 99, a gente já cuida das 99, e está bom, que outro se preocupe com a perdida. Mas não é isso que a gente vê o pastor fazer, porque o pastor, ele ama aquela ovelha, irmãos. Apenas para ficar mais claro para você, eu quero te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, eu sei que tem pessoas que têm 2 filhos, tem 3, tem 4, e eu sei que se eu chegar para uma pessoa que tiver 10 filhos, vai ser a mesma coisa que eu que tenho 2. Eu vou falar para ela assim, dos 10, qual que você gosta mais? Ela vai falar assim: eu gosto dos 10, igual, eu gosto dos 2 igual. Às vezes nós não tratamos, às vezes, os 2 igual. Às vezes os nossos filhos, às vezes não, eles são diferentes, mas nós amamos eles igualmente. E eu te pergunto, se você tivesse 10 filhos, e se um filho seu, um único filho seu, estivesse doente, estivesse num leito de hospital, eu te pergunto, você não deixaria os outros 9 em casa e ficaria lá naquele leito de hospital até que aquele filho saísse de lá? A gente consegue entender isso com um filho, irmãos, mas a gente não consegue entender isso com uma ovelha, a gente não consegue entender isso com Deus, e é por isso que as pessoas não entendem o Evangelho, não entendem a pregação do Evangelho, porque não entenderam que esse Deus poderoso, que criou o mundo material, que criou o mundo espiritual, que criou essa escala de seres materiais, e que era louvado pela escala de seres espirituais, ele desceu do céu, ele se sujeitou a vir aqui na terra, ele não se degradou, mas ele se humilhou, ele tomou a forma de homem por causa de uma ovelha. E um dia eu era essa ovelha, um dia você era essa ovelha. Todos nós tivemos o nosso dia de ovelha perdida, todos nós ocupamos o lugar dessa ovelha perdida. E agora nós às vezes estamos tão longe desse amor pelo Evangelho, desse amor de Deus, desse amor pela pregação, desse amor por missões, que às vezes a gente acha difícil demais ir atrás da perdida, e a gente se acomoda ficando com as 99, e a gente não ora por essa ovelha perdida, a gente não contribui para essa ovelha perdida, a gente não faz nada para alcançá-la, ainda que às vezes ela esteja ao nosso lado. Irmãos, isso aqui nos revela uma missão, que é a missão de Cristo, mas a missão de Cristo é a minha missão hoje, é a tua missão. Nós somos gratos pelas 99, nós cuidamos das 99, mas nós não estaremos satisfeitos enquanto a 100ª não estiver conosco. Nós nunca estaremos tranquilos enquanto houver uma ovelha perdida lá fora, seja no Brasil, seja no Iraque, seja no Líbano, seja na África, seja no Nepal ou em qualquer outro lugar do mundo. Se há uma ovelha perdida, cabe a nós ir lá e resgatar essa ovelha perdida, assim como o pastor faz aqui. Quando esse pastor, ele fala assim: não deixará as outras 99 no pasto
e buscará a perdida até encontrá-la, eu posso ver que, enquanto aquela ovelha estava perdida, existia um fardo sobre esse pastor. E esse fardo, irmãos, que ainda existe sobre o nosso pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o fardo do amor. É o fardo do amor. E sabe, João, sabe, Marina, sabe o que é um missionário? O missionário é alguém vocacionado, é alguém que foi chamado. Mas todos nós aqui somos chamados. Alguns de vocês trabalham na indústria, outros em serviços, outros no comércio, outros em escolas, outros em instituições públicas, outros cuidam de casa, outros já estão aposentados. Todos nós fazemos alguma coisa. Mas um missionário, uma missionária, é alguém que muitas vezes olha para a sua própria família, para os seus próprios filhos e fala assim: nossa, mas os meus filhos estão longe de casa, estão longe do seu país, estão longe do restante da família. Nossa, mas se eu tivesse lá com as 99, talvez passe isso pela cabeça de algum missionário. Se eu tivesse lá com as 99, talvez houvesse mais conforto, talvez eu tivesse uma vida mais simples, mais fácil. Pode passar isso pela cabeça do missionário, irmãos, mas só passa rapidinho e desaparece. Sabe por quê? Porque tem um fardo em cima dele, e esse fardo é o fardo do amor de Deus. E ele se dispõe a passar, às vezes, por sacrifícios, ele se dispõe a passar, muitas vezes, por tribulações, que se ele tivesse com as 99, ele não passaria. Por quê? Porque há um fardo de amor em cima dele, há um fardo que pesa sobre ele, que pesa no coração dele, e é o fardo que pesa sobre o coração do bom pastor, que olha para aquela ovelha perdida e fala o seguinte: eu buscarei e eu encontrarei. Ele busca até encontrar, irmãos. Ele busca até encontrar. Ele não vai parar até encontrar. Cada um de nós aqui um dia fomos ovelhas perdidas. Nós fomos essa 100ª ovelha. Todos nós ocupamos o lugar um dia da 100ª ovelha. E talvez alguns que estejam me ouvindo aqui, talvez Deus esteja falando com você, talvez o Espírito Santo de Deus esteja tocando no teu coração e dizendo: olha, você é essa ovelha. Você tem se desviado do amor de Deus, você tem se desviado dos caminhos de Deus, você tem andado por caminhos que não são agradáveis a Deus. Talvez você tenha na sua família algum familiar que outrora ele estava na casa de Deus e hoje ele não está mais. Outrora ele louvava a Deus e hoje agora ele não louva mais. Mas eu te digo que ele é essa ovelha perdida, e se ele é essa ovelha perdida, o pastor vai buscar e vai buscar até encontrar. Ninguém pode brecar a obra desse pastor, irmãos. Esse pastor é aquele que disse: as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque é meu Pai que me deu, e aquilo que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar, porque meu Pai é maior do que todos, e eu e o Pai somos um. Esse é o bom pastor, irmãos. É aquele que é implacável na sua missão. Ele vai buscar e ele vai encontrar a 100ª ovelha. E aí o nosso texto segue, ele fala assim: e quando a encontra, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Às vezes a condição que o pastor encontra aquela ovelha perdida não é nada boa. Aquela ovelha se machucou muito. Aquela ovelha muitas vezes ela sofreu muito. Às vezes ela passou fome, ela passou sede, às vezes ela caiu, ela se cortou. Irmãos, muitas vezes a ovelha perdida, e aí eu falo de seres humanos, de pessoas que estão perdidas, estão lá no mundo. E às vezes eles pensam que podem estar bem, mas o mundo vai machucá-los e machucá-los gravemente. Muitas vezes
Mas esse bom pastor, irmãos, esse pastor que vai atrás, que busca até encontrar, a hora que ele busca, ele fala o seguinte: ele não fala para a ovelha: bom, eu te achei, então agora vai, se vira. Não, ele pega carinhosamente essa ovelha e ele coloca essa ovelha nos ombros, entende? Nos ombros. Para ele só existe um fardo. Para missões, irmão, só existe um fardo, e esse fardo é o fardo do amor. A ovelha nunca vai ser um fardo. A ovelha não é pesada demais. A ovelha é leve, por quê? Porque o pastor alegremente, ele fala: achei a minha ovelha, ele coloca a ovelha sobre os seus ombros, e alegremente, fala aqui o texto, ele a leva de volta para casa. Assim como se você tivesse um filho seu perdido, e se você encontrasse esse filho depois de muitos dias, você pegaria ele nos ombros. Se você tivesse que andar 10 quilômetros com esse filho nos braços, você não acharia demais. O bom pastor também não acha demais. Ele se alegra, ele pega a ovelha e ele coloca nos ombros, e ele leva para casa. Irmãos, missões é isso. É esse fardo de amor que te faz ir atrás da 100ª ovelha. E a hora que você acha essa ovelha, por mais complicado, por mais difícil, por mais que as circunstâncias sejam adversas, por mais pesado que seja, você pega essa ovelha e você coloca nos ombros. E ali aquela ovelha agora pode relaxar. Aquela ovelha agora vai ser tratada. Aquela ovelha vai ser alimentada. Aquela ovelha vai ser redirecionada para o lar novamente. E o texto, ele encerra dizendo o seguinte: quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Irmão, se aquele filho seu que está lá no hospital voltar, enquanto aquele filho seu estiver lá, os outros 9 que estão em casa, eles não vão se importar. Eles vão saber que você, como pai, você está lá no leito. Por quê? Porque aquele filho precisa mais de você naquele momento. E quando aquele filho sair do hospital e você trazer de volta para casa, aqueles outros 9 filhos vão se alegrar juntamente contigo, e vão fazer festa juntamente, porque eles vão pensar assim: olha, esse nosso irmão, ele estava à beira da morte, ele estava lá no hospital e agora ele voltou. Irmãos, e assim tem que ser em nosso meio. Nós vivemos dias em que o povo de Deus não mais se alegra por uma alma que é salva, em que o povo de Deus está muito acomodado com as 99 e não se preocupa com aquela que precisa ser salva. Mas Jesus veio para isso. Ele fala o seguinte: eu vim para poder andar com esses pecadores mesmo. Por quê? Porque eu vim para salvar eles. No meio deles há ovelhas minhas, e enquanto houver ovelhas minhas, a minha obra não cessará. Não cessará. E a hora que ele chega, ele faz uma festa, irmãos. Eu fico imaginando o céu, né? Cada alma que é salva. Sabe, João? Sabe, Marina? Sabem, irmãos, quando um pecador se arrepende, eu creio que acontece isso aqui, ó, festa nos céus. Já viu aquela coisa quando Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo, estoura foguete, e aquela... Eu acho que um negócio parecido com isso acontece lá. Mais um que é dos nossos, mais um que tinha que ser buscado, e ele está agora com a gente. Ele está com a gente. Irmãos, nós precisamos desse sentimento em nosso meio, nós precisamos desse amor em nosso meio. Nós não podemos ficar satisfeitos com a 99 se falta uma. Missões é isso, é se importar com uma da mesma maneira que você se importa com as 99. É isso. A festa no céu. A festa no céu por elas. E um dia nós participaremos de uma grande festa lá no céu, quando todas as ovelhas do rebanho, todas, chegará o dia nesse mundo, irmãos, que o número
o número daqueles que hão de ser alcançados pelo Evangelho, que hão de ser salvos, será enfim completado, e aí virá o fim, mas enquanto isso, cabe a nós deixar um pouquinho as 99 ovelhas, e procurar a 100ª ovelha, e orar pela 100ª ovelha, e amar a 100ª ovelha, e abrir os olhos, porque às vezes a 100ª ovelha está mais perto de você do que você imagina. Eu quero encerrar lendo para vocês um poema. Existe uma música, eu tenho certeza, existe um hino cristão, eu tenho certeza que todos vocês que são cristãos há algum tempo conhecem esse hino. Esse hino chama As 99, né? Mas talvez você não saiba de onde que surgiu esse hino. E a história desse hino eu vou te contar meio que rapidamente. Mais ou menos na época de Spurgeon, né? Spurgeon era da Inglaterra. Tinha um grande evangelista nos Estados Unidos que era o Moody, D.L. Moody. E por volta mais ou menos de 1870, Moody estava fazendo uma campanha, se não me falha a memória, em Indianápolis. E nessa campanha chega lá um homem muito grande, largo. Dizem que esse homem só de peitoral tinha 1,20 m. Ele era alto e largo. Chamava Ira Sankey. E esse homem tinha uma tremenda de uma voz, e ele cantava louvores muito bem, e ele compunha músicas. E esse homem era um funcionário público, se eu não me engano, da área tributária dos Estados Unidos. E quando esse homem ele canta num dos eventos, né, de uma das missões ali de Moody, no final Moody manda chamar ele e pergunta: mas quem que você é? O que você faz? Né, direto assim. E aí ele fala: não, eu sou casado, eu tenho filhos, eu faço isso, faço aquilo. E o Moody olha para ele e fala: não, larga tudo isso aí, vem me ajudar. E ele fala: peraí, não é assim não, larga tudo isso aí, vem me ajudar, tal. Não, eu estou esperando por alguém como você faz 8 anos, larga tudo isso e vem me ajudar. E aí termina aquela reunião. No outro dia, aquele homem, o Ira, né, o Sankey, recebe um cartão de Moody pedindo para ele se encontrar com Moody às 6 horas da tarde num determinado local da cidade. E ele fala: não, vou lá encontrar com o Moody, né? Ele chega lá às 6 horas da tarde, meio que no centro da cidade. O Moody vai lá numa loja, pega um caixote, coloca aquele caixote no chão, manda aquele grande homem, pede para aquele grande homem: faz favor, sobe agora nesse caixote aqui, e começa a cantar. E aquele homem faz, e ele começa a cantar, e ele começa a cantar, começa a reunir pessoas em volta. E eu vou resumir aqui, irmãos, dali para frente, daí a pouco tempo, aquele homem, ele larga tudo, e ele vai ajudar Moody no seu ministério. E passam-se alguns anos. Aquele homem, ele não era americano, ele era original da Escócia, de Edimburgo. E depois de alguns anos está lá Moody e o Ira lá pregando numa campanha na Escócia. E num determinado dia eles saem, eles entram num trem, e o Sankey, ele queria saber notícias dos Estados Unidos. Ele compra um jornal, e quando ele compra um jornal, ele procura notícias. Ele fica até chateado, porque ele não acha muitas notícias ali dos Estados Unidos, mas ele acha um poema, e ele acha muito interessante aquele poema. E o poema se chama As 99. E ele recorta aquele poema e ele coloca no bolso. E na hora ele lê aquele poema para o Moody, mas o Moody estava lendo uma outra carta. O Moody nem escuta muito ele, nem dá muita bola. E eles vão então para terminar o trabalho. Chega lá, eles terminam o trabalho. O Moody prega uma mensagem abençoada. Depois Moody chama um pastor, e o pastor vai falar a respeito de ovelhas. E aí então, no final, o Moody chama o Sankey e fala: olha, canta um louvor, vai ali no órgão e toca um louvor aí, mais ou menos que condiz com isso que foi falado. E aquele homem pensa o seguinte: eles estavam cantando uma música lá do Salmo 23, e ele falou: não é possível, eu não posso cantar de novo. O que eu vou cantar? E ele lembra do recorte de jornal que estava no bolso, e ele tira o recorte de jornal do bolso. Aquilo não era uma música, era uma poesia.
e ele põe essa poesia ali no órgão, e ele toca uma nota, e ele começa a compor ali naquele momento a música de As 99, e naquele momento a poesia se transforma num hino. Mas quem escreveu essa poesia que se transformou num hino foi uma moça chamada Elizabeth Cliffany. Elizabeth Cliffany nasceu em 1830 e morreu com 39 anos em 1869. Ela era uma cristã e ela era filha do xerife de Edimburgo. Depois ela perde os pais muito cedo, fica ela e a irmã, e era uma cristã que tinha muito amor pelas almas, e ela vai vendendo tudo que ela tem, e ela vai ajudando, chega num ponto que ela vende a charrete, e ela vai vivendo com cada vez menos para poder ajudar a população carente que tinha ali, e em função de tudo isso, ela era chamada de raio de sol, chamavam ela de raio de sol. E voltando na história, quando o Sankey, ele canta aquela música, né, ele toca aquela música, no final da reunião, chega para ele a irmã da Elizabeth Cliffany, e fala: olha, você sabe quem que escreveu isso aí, que você acabou de cantar? Não, foi a minha irmã, e a minha irmã escreveu para o nosso irmão, que está lá no Canadá, e que está perdido na bebida. Ela escreveu para ela. E eu quero terminar essa mensagem lendo esse poema, porque a música que a gente conhece, principalmente em português, é um pouco diferente, né? Vai mudando. E eu me deparei com esse poema num livro. Esse livro é um livro que eu gosto muito, um escritor que eu gosto muito, A.W. Tozer, chama Ele Habitou Entre Nós. E num determinado momento do livro, o Tozer era um amante de hinos, tá? Ele colecionava cantores cristãos e tinha o bom hábito de meditar na letra desses grandes hinos. E aqui eu quero ler para você, para a gente encerrar essa mensagem, o hino, né? Ou a poesia que a Elizabeth Cliffany escreveu. E diz o seguinte: havia 99 seguras no abrigo do rebanho, mas uma estava fora nos montes, longe dos portões de ouro, longe do cuidado do meigo pastor, longe do cuidado do meigo pastor. Senhor, tu tens aqui 99, não são suficientes para ti? Mas o pastor respondeu: essa minha ovelha afastou-se de mim, e embora a estrada seja difícil e íngreme, vou ao deserto encontrar a minha ovelha. Vou ao deserto encontrar a minha ovelha. Mas nenhuma das resgatadas soube como eram profundas as águas atravessadas, nem como estava escura a noite que o Senhor passou no lugar em que encontrou a sua ovelha perdida. No deserto, ele ouviu seu grito, doente, desesperada e pronta para morrer. Doente, desesperada e pronta para morrer. Senhor, de onde são essas gotas de sangue por todo o caminho que marcam essa trilha na montanha? Foram derramadas por uma que se afastou antes que o seu pastor a trouxesse de volta. Senhor, por que tu tens mãos assim arranhadas e dilaceradas? Foram perfuradas essa noite por muitos espinhos. Foram perfuradas essa noite por muitos espinhos. E pelos montes, por tempestades violentas, e no alto do abismo pedregoso, levantou-se um brado feliz do portão do céu: alegrem-se, encontrei a minha ovelha. E os anjos ecoavam ao redor do trono: alegrem-se, porque o Senhor traz de volta os seus. Alegrem-se, porque o Senhor traz de volta os seus. Isso é missões, irmãos. É o Senhor trazendo de volta os seus. O mundo natural não compreende o Evangelho. E, aliás, não compreende o plano de salvação. Ele não entende como que o meu pecado e o seu pecado pode ser lançado sobre Cristo. O homem natural vai falar para você: olha, mas imagina que diante de um tribunal alguém seja considerado culpado e outro alguém seja penalizado pela culpa.
Mas ele não entende que não é isso que aconteceu. Ele não entende que quando Cristo morreu naquela cruz, eu e você morremos juntos. E quando Cristo ressuscitou, eu e você ressuscitamos juntos. E porque Cristo vive, eu e você vivemos juntos com Cristo. E porque isso acontece, nós somos um. E porque isso acontece, o João e a Marina não vão sozinhos. Eles vão conosco e eles vão com Cristo. E todos nós somos um em Cristo Jesus. E todos nós estamos atrás daquele irmão que vai ser encontrado lá e que faz parte do nosso rebanho. Esse é o Evangelho, irmãos. Alegre-se pelas 99, mas não esqueça da ovelha perdida. Empregue o melhor de você, o melhor que você puder fazer, para que a ovelha perdida seja encontrada e esteja junto conosco. O Senhor se alegra com os seus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Quero retornar a palavra ao pastor.